Fala concurseiro, fala concurseira, começar mais um vídeo aqui no canal do Vitor Concursos, mais uma entrevista que vai certamente te ajudar na tua caminhada rumo à aprovação aí, em especial se você está focado em concursos da área de tribunal. TRF1 tá aí, TSE unificado, vamos falar muito de TRF1 e FGV, vamos falar muito de Sebrasp e TSE unificado, diferença entre as bancas, forma de cobrança, português, discursiva. Para quem não conhece meu convidado hoje, ele vai se apresentar, mais um spoilerzinho. Ele é da equipe da professora Fernanda Barbosa, né? Fera aí em tribunais, fera aí em um monte de aprovação, e eles estão com uma mentoria, tá? E exclusivamente o pessoal que assistir esse vídeo, tem um grupo formado, primeiro link da descrição, você vai clicar aqui, vai entrar nesse grupo, em breve o pessoal da Fernanda Barbosa vai falar com você sobre como que vai funcionar a mentoria de português, discursivas, aqui com o professor Josué Alves, tá? Que é da CLDF e especialista aí nessas matérias. Então, primeiro link da descrição, já clica que esse grupo vai ser formado só por quem clicar aqui neste link e ninguém mais, e vai ter condição especial que eu já até negociei com a Fernanda, beleza? Deixa o like, faz a inscrição aqui no vídeo e se inscreve no canal também. Josué, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Bora falar muito sobre discursiva, sobre português. E queria que você apresentasse um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Vitor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu sou o professor Josué Alves, trabalho com língua portuguesa já há 32 anos, na parte de gramática, texto e redação. Também sou advogado e sou consultor legislativo na área de redação parlamentar. E meu dia a dia é exatamente esse, lidar com texto, escrevendo e revisando o texto e também ministrando aulas aí para os vários concursos aí ao longo já desses 32 anos, Vitor. Para mim, então, é uma satisfação estar aqui e poder falar de um momento muito oportuno para os candidatos, né? Para quem está a fim de passar aí no concurso. Eu fui servidor do TJDF por 18 anos, maravilhoso tribunal, trabalhar no tribunal, nos tribunais em regra, né? Apesar de ser um tribunal aqui do Distrito Federal, mas ele é um tribunal federal. Então, assim, a mesma carreira do TSE é a mesma carreira do TE. Inclusive, um amigo meu que passou no concurso do TJDFT, estatístico, acabou de ser chamado no concurso do TSE. Foi a última pessoa, inclusive, Vitor, que foi chamada agora antes da publicação do edital. Ele foi chamado para assumir, passou no TJDFT e foi chamado para assumir como estatístico no TSE. Então, ainda há essas questões, Vitor, de tribunais, que é o quê? A possibilidade de um tribunal utilizar servidor que foi concursado, pessoa que foi aprovada em outro tribunal, eles utilizam muito isso daí, chama servidores, pessoas que passaram em outros concursos para trabalhar em outros tribunais. Isso é bem bacana e é bem interessante isso. Então, é uma oportunidade única e esse ano é o ano dos concursos e o ano especificamente dos concursos para os tribunais, né? Então, os tribunais estão todos aí renovando as suas equipes. Isso é bem bacana, é bem interessante e é uma oportunidade realmente interessante e única para quem está interessado aí passar nesses concursos. E a gente fala aí, quando a gente fala de ano de tribunal, a gente está falando em TRF1, TRF2, TRF3, né? Quem sabe em breve aí os 5 e os 6 também. A gente fala aí em STJ, a gente fala no próprio CNJ, fala aí em TSE unificado e a STM que pode vir também. Enfim, ano realmente muito bacana para os concurseiros dessa área. Mas vamos lá. Vamos começar com o TRF1. O TRF1 tá aí, né? FGV. É um concurso que... português... Né? Vamos ter que falar de português, FGV. Sim, tem que falar, é uma pauta que tem que ser tratada aqui. Queria que você começasse falando exatamente isso, cara. Tem alguma forma diferente? Quando o aluno se depara com... Putz, a banca do meu concurso é FGV e vai cair português. A abordagem é diferente, a forma de estudo, de preparação é diferente. Quais são suas dicas para o pessoal conseguir vencer, pelo menos ali sobreviver ao português FGV, cara, Josué? Vitor, então, a questão português é português para qualquer banca. Então, assim, eu sempre digo o seguinte, português as bancas que são várias. Então, primeiro, assim, o domínio da língua portuguesa, da parte de gramática, da parte de texto, ela é essencial para qualquer banca. É claro que, guardadas as devidas proporções, no caso da FGV especificamente, a parte de gramática não é uma parte difícil. A grande dificuldade dos alunos em relação à FGV é a parte de interpretação e compreensão de texto, porque eles fazem algumas afirmações com base em uma doutrina muito específica e os alunos ficam meio perdidos, mas há necessidade então de uma orientação muito específica voltada para a FGV, mais especificamente no que diz respeito à parte de compreensão e interpretação de texto. E aí você tem que ter realmente uma doutrina, uma
uma orientação doutrinária, uma orientação técnica muito específica para as provas da FGV, que é diferente, por exemplo, das provas do Sebrasp, que é uma prova, toda a prova ela é contextualizada, tanto a parte da gramática quanto a parte de texto, e às vezes assim, ocorre o quê? Nas provas do Sebrasp, às vezes você tem 10 itens, 5 itens são questões de texto, mas não são questões com um nível de dificuldade que a FGV coloca, que eu acho que em algumas questões, e o aluno não precisa nem entrar em desespero, porque eu tenho a impressão que se um examinador da FGV, que faz uma daquelas questões, passar para outro examinador da própria FGV, eu tenho a impressão que ele também vai errar. Entendeu? Esses dias eu fiz um teste, ministrando um concurso aí para o Senado Federal e para a Câmara Federal, eu peguei algumas questões e falei, não, essas questões aqui não faz sentido. Então, como eu trabalho com consultores legislativos, com pessoas com uma formação muito forte, não só na parte de conhecimento geral, mas também língua portuguesa, e eu fiz um testezinho, peguei as questões, falei assim, dei para uns 5 amigos meus, colegas que trabalham comigo, falei assim, resolva aí, vamos ver como é que a gente vai chegar às respostas. Cara, não é uma resposta batia, um marcava A, outro marcava B, outro C, outro D, outro E, então, mas essas questões, elas não devem trazer preocupação. Por quê? Porque são questões que praticamente as pessoas vão errar, todo mundo vai errar, ou o percentual de acerto é muito baixo, porque são questões que têm um grau de dificuldade muito assim, exageradamente difícil as questões. Mas o básico você tem que dominar, Vitor. Então a necessidade que aquilo que é básico, aquilo que é comum, você tem que saber. Então você tem que saber, por exemplo, distinguir uma parte de compreensão de texto de interpretação de texto. Porque interpretar texto não é um salto no escuro. Você parte de informações e chega a uma conclusão, que a interpretação de texto é uma questão de dedução, de conclusão, de inferência. E a inferência ela abre para 2 caminhos. Ou é uma questão de pressuposto, pressupor é você supor antes de pôr. Então, se eu digo assim, que o Vitor parou de fumar, eu tenho um pressuposto. Qual é o pressuposto? Você fumava antes. Então, essa é uma inferência. Para eu dizer que você parou de fumar, eu tenho que partir de um pressuposto correto, que você fumava antes. Isso é pressuposto. E a outra linha de interpretação é o subentendido, que é aquilo que você sugere, mas você não diz. Um presidente era candidato era um candidato à presidência da República, melhor dizendo, ele disse assim, olha, política agora política é coisa para macho. Aí uma pessoa foi e disse assim, que é isso, presidente? O senhor está sendo preconceituoso, está discriminando as mulheres? E estava mesmo. Por inferência, por dedução, ele de fato estava sendo preconceituoso. Mas ele teve uma sacada e disse assim, não, é que macho agora é uma palavra unissex. Então, assim, foi uma saída do candidato. Mas a verdade é essa. Então, as linhas interpretativas da FGV, às vezes elas vão assim para o caminho, não é nem da viagem, é para o caminho da loucura mesmo. Essas questões você não tem o que discutir. Agora, precisa realmente pegar forte, porque, por exemplo, TRF são 20 questões para analista e 15 questões para técnico. Então, você tem que dominar muito bem a língua portuguesa para você tirar uma nota boa na parte de língua portuguesa, tanto na parte gramatical quanto na parte textual. Eu gostei disso, que caminha para a parte da loucura. E às vezes é o que a gente vê mesmo, pessoal. A gente brinca aqui, eu sempre falo isso nos podcasts. Às vezes, pessoal, os cursos gostam de fazer aqueles gabaritos extraoficiais, né? Aí você pega ali o professor do curso A, do curso lá, botou letra A. Aí do curso X, botou letra B. Botou letra C. E aí quando vê a resposta da FGV, é a letra D. Então, realmente, às vezes, isso aí desenha um pouco do que o Josué está falando aqui. E aí, lembrando mais uma vez que aí você tendo esse acompanhamento mais de perto ali, você tendo alguém que é experiente em concursos, em questões FGV, etc., é bacana, te ajuda um pouquinho aí na tua caminhada rumo à tua aprovação, TRF1, TSE Unificado, concurso de tribunais em geral neste ano. Vou reforçar aqui o convite para você clicar no primeiro link da descrição. Quem clicar, fazer parte desse grupo aqui da mentoria de discursivas e português da Fernanda Barbosa, junto aqui com o Josué Alves, cara, vai estar na frente de muita gente. Primeiro link da descrição, clica aí, entra no grupo que daqui a pouquinho o pessoal vai falar contigo. E aí vamos lá, vamos continuar. Queria que você agora falasse da questão da discursiva na FGV. A gente sabe ali, no caso do TRF1, redação, né? Existe um formato que a FGV costuma ali cobrar, enfim, dar mais valor a algo ou menos valor a alguma coisa, diferentemente do Sebrasp, por exemplo? Qual que são as características da discursiva da Fundação Getúlio Vargas, Josué?
Vitor, é o seguinte, a parte de discursiva, ela se parece muito em todas as bancas. Algumas bancas, como ocorreu recentemente, por exemplo, a questão da Sesgran Rio com a CNU, em que pesou a mão na parte textual, cobrando 50% de toda a parte da gramática normativa dentro da discursiva. Mas isso não é muito comum. O IDECAM fez algo muito parecido em um concurso agora na região do Nordeste. Em Teresina, por exemplo, está aberto o concurso e na parte discursiva também pesou a mão na parte gramatical. Então, a parte de conteúdo, que a gente chama de macroestrutura, vale 50%, e a parte da gramática, que a gente chama de microestrutura, com a outra nomenclatura que o IDECAM utiliza. Ele utiliza uma parte formal, uma parte técnica, que vale também 50 pontos. A FGV trabalha com um sistema muito parecido, ainda que a planilha de correção seja diferente, mas trabalha com uma estrutura muito parecida, Vitor, com o SEBRASP, né, com as provas discursivas do SEBRASP. Agora, o SEBRASP é aquele que menos pesa na parte gramatical. Então, para você ter uma ideia, no concurso que está em vigência, o concurso do TSE, por exemplo, a parte discursiva, na prova discursiva, a parte de português vale 1,5 ponto. Sim. Só para você ter uma ideia de 30. A diferença. Então, né? assim, vale 1,5 ponto. A parte de legibilidade e margem, 1,5. A parte de português vale 1,5 e a parte de macroestrutura, que de fato o SEBRASP chama de macroestrutura, vale 27 pontos. Então, é muito. A FGV trabalha pesa um pouco mais na correção da parte discursiva, porque cada erro de português vale 0,2 com um limite lá, salvo erro de 4, que vale 4 pontos. Então, é por aí. Mas o sistema de correção e o sistema de cobrança do SEBRASP e da FGV é um sistema muito parecido, com a especificidade de que o SEBRASP, até de forma até quase religiosa, ele sempre dá a indicação de como você deve desenvolver o tema. Então, ele te dá um tema e diz, olha, no desenvolvimento desse texto dissertativo argumentativo, você deverá abordar necessariamente isso, isso e isso. Às vezes 2 tópicos, às vezes 3 tópicos. Então, é muito comum o SEBRASP dar o direcionamento de como ele quer a resposta. E aí ele vai pontuar entre 0, 1, 2, 3 e 4 na hora em que ele vai corrigir. Cada item daquele, que ele chama de quesito, cada quesito daquele, ele faz uma abordagem entre 0 e 4 pontos. Se você abordou, não abordou, 0. Se você abordou de forma superficial, ele às vezes coloca assim, no plural, né? Indique as características. Aí você coloca só uma característica. Então, ele pontua uma característica. Se você desenvolveu, ele te dá, por exemplo, 1 ponto. Se você disse a característica e desenvolveu, vale 2 pontos. 2 pontos que eu estou dizendo assim, vale 2. Não é que vale 2 pontos. Vale 2, por exemplo, de 12, valeria 3 pontos, por exemplo, de 0 a 4. Nessa ideia. Então, essa distinção existe, porque nem sempre a FGV diz como você deve desenvolver o tema. Então, você fica mais livre, em regra, nas provas da FGV para desenvolver o texto dissertativo argumentativo. Entendo. E aí, só a gente fechando aqui FGV, especificamente o TRF1 aí, treinamento assim, de questões, por exemplo, tanto questões discursivas quanto questões, né, da prova objetiva, no caso de português, né? Você acha que a preparação do pessoal que está assistindo a gente deve ser unicamente mesmo por questões e por temas da FGV? Dá para ampliar um pouquinho? Ou você acha que tem que ser bem focado mesmo na banca nesse caso? Então, focar na banca é necessário. Por quê? Por exemplo, eu ministrei o curso tanto para o Senado Federal quanto para a Câmara Federal, para consultor, para analista. Ministrei o curso completo de língua portuguesa e a gente trabalhava da seguinte maneira, você estava voltando um pouquinho à questão do português, da FGV, que muita gente acha que é um drama, e de fato é. Então, a gente trabalhava assim, para não ser surpreendido com as questões de interpretação e de compreensão de texto, eu abri cada lição minha, cada aula, eu já abria com 4 ou 5 questões de interpretação, de compreensão e interpretação de texto. Depois eu fazia a abordagem da parte gramatical. De maneira que, ao fim do curso, e assim, o método que eu utilizo, Vitor, qual o diferencial do curso aqui, do Zero à Aprovação, aqui com a professora Fernanda Barbosa e da Mentorias em Discursivo com o professor Josué Alves? É um método que eu chamo de método integral sistêmico, que é o quê?
A gente estudou a vida inteira, Vitor, português assim de forma compartimentada. Então, assim, por uma discussão em torno de uma questão pedagógica, não, pedagogicamente você tem que ensinar. Então, assim, aí eu ensino concordância. Mas eu estou ensinando concordância, Vitor, eu não posso falar de regência, não posso falar de crase, não posso falar de pontuação. Então, assim, é muito estranho esse método, que é você compartimentar, porque você, candidato, você vai ter que juntar tudo isso na hora da prova. E como a gente não sabe, Vitor, o que vai ser cobrado no concurso, então eu utilizo um método que eu elaborei, que é o método integral sistêmico por meio de revisões ativas. Então eu ensino a língua portuguesa tudo ao mesmo tempo agora. Existe um assunto em pauta que eu vou discutir, por exemplo, numa lição que eu estou discutindo concordância verbal. Eu vou ensinar tudo de concordância verbal, mas eu já aproveito, por exemplo, para revisar uma questão de regência, uma questão de morfossintaxe, por exemplo. Então já aproveito assim, nós estamos falando concordância, me diga aqui, isso é um artigo, é um adjetivo, é substantivo, qual a função sintática? Essa vírgula aqui está certo? Eu uso vírgula, posso substituir essa vírgula por um ponto e vírgula? Eu posso trocar essas vírgulas aqui por travessões? Que oração é essa? Então você vai, por meio de uma revisão ativa, você volta um pouquinho, relembra com o candidato, com o aluno, um assunto que ele já viu e avança um pouco, sem deixar de ter um assunto em pauta. E ao mesmo tempo, então, esse é o método que eu estou chamando de método integral sistêmico, porque quando nós terminarmos o nosso curso, você domina toda a língua portuguesa. Você não precisa saber, caramba, eu não sei as regras de regência. Sabe? Porque no curso, o tempo inteiro, nós vamos falar sobre regência. O tempo inteiro a gente vai falar sobre crase. O tempo inteiro você vai falar sobre concordância. O tempo inteiro você vai falar sobre pontuação. Então, mas eu não posso falar. Claro, não só pode como deve. O assunto é concordância verbal. Mas eu vou falar sobre regência, vou falar sobre crase, vou falar sobre pontuação. É isso. Em relação à questão de interpretação de texto, a gente precisa fazer esse foco que eu estou dizendo. Então, dar um enfoque muito especial para a questão de interpretação, compreensão e interpretação de texto, no caso mais específico da Fundação Getúlio Vargas, né, no concurso aí voltado aí um curso para o TRF1. Boa, pessoal. E aí tudo isso reforçando. Tudo isso, todo esse método, todo esse acompanhamento, o primeiro link da descrição, só você clicar aqui e entrar no grupo de WhatsApp. Você entra lá, relaxa, daqui a pouquinho o time da Fernanda Barbosa vai falar com você, vai tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que você vai optar por essa galera aqui, pelo professor Josué, pela Fernanda Barbosa, nessa tua caminhada rumo à aprovação em concursos de tribunais neste ano de 2024, tá bom? E agora falando um pouquinho também sobre o Sebrasp, o pessoal do TSE Unificado que está sempre prestigiando a gente aí. O caso da discursiva no Sebrasp é uma prova unicamente para os analistas. Muitas provas vão ser corrigidas, é importante frisar aí. Vai ter uma vasta gama de provas discursivas corrigidas, no caso do TSE Unificado. E daí que você falasse um pouquinho sobre o Sebrasp. O Sebrasp, ele, pelo menos os outros professores que eu entrevistei aqui, já entrevistei na minha vida, gostam da forma que o Sebrasp estrutura ali suas discursivas, principalmente depois com o espelho do que eles esperavam que você escrevesse. Queria que você também desse em linhas gerais aí algumas dicas para o pessoal que vai fazer analista e que, por consequência, vai acabar fazendo a prova discursiva para o concurso do TSE. Então, Vitor, o tema assim, o pessoal às vezes fica muito preocupado com o tema, querendo acertar tema, adivinhar tema. É melhor você jogar na autoria que você vai correr mais o risco de acertar do que acertar um tema dessas bancas. Mas, então assim, eu não tenho muita preocupação de você acertar o tema. Então, assim, seja lá qual o tema que vier, geralmente envolve questões de direitos humanos. Então, é bom você dominar essa parte inicial ali da Constituição Federal, aqueles conceitos de direitos fundamentais, os direitos sociais ali da Constituição Federal, do artigo 1º, desde do preâmbulo da Constituição até o artigo 7º, é sempre bom sempre dar uma olhada naquele. Primeiro que cai na parte de direito constitucional, né? E na parte de direito administrativo também, uma parte da Constituição Federal. E segundo, que ajuda muito. Mas voltando especificamente, esse é um diferencial, Vitor. O que acontece? No concurso do Senado Federal, eu fiz 3 recursos para 3 consultoras e consegui pontos nos 3 recursos. Eu fiz um recurso especificamente para Amanda Costa, que passou para consultora na área de saúde, consegui 5 pontos na redação dela. Por quê? Como é que eles não identificaram onde é que estava o erro, o que ela tinha errado? Então, assim, ela recebeu a nota dela, achou que a nota até estava considerável. Eu falei, não, eu insisti, inclusive, para fazer recurso. Falei, Amanda, nós temos que fazer recurso. Hoje ela já está lá no Senado, viu, Vitor? Ela foi chamada, passou em 2º lugar. No recurso que eu fiz para ela no concurso do Senado Federal, eu consegui 5 pontos. Mas eles não identificaram onde é que estava o erro. Aí fiz um recurso também para a Fabielle,
que ficou fora por causa de 1,3 ponto na parte de redação, daí a importância de uma mentorias em discursivas, Vitor, porque essa aluna, essa candidata, ela é excepcional, trabalha comigo, ela é consultora legislativa, passou em primeiro lugar na área da saúde lá na Câmara Legislativa e estava em primeiro lugar com a diferença de 6 pontos para o segundo lugar no concurso do Senado Federal. Porém, na parte discursiva, ela precisava de 90. Ela tirou 85,7. Eu fiz o recurso para ela de redação, consegui 3 pontos. Ela ficou com 88,7. Ficou faltando 1,3. Judicializei a questão, que eu sou advogado, eu judicializei a questão com a minha alegação para o tribunal, que eles não identificaram onde é que ela tinha errado. Então, assim, é um recurso no escuro. Isso não acontece no Sebrasp, porque eles dizem exatamente, eles têm uma planilha de correção perfeita, igual eu estava te dizendo. Primeiro, eles já dizem como é que você deve abordar. Ao escrever a sua redação dissertativa argumentativa, você deve abordar necessariamente esse tópico, esse tópico e esse tópico. E nesses tópicos, ele já diz quanto vale cada tópico. Então, se você não abordou o tópico, 0. Se você abordou, mas não desenvolveu com coesão e coerência, 1 ponto. Se você abordou um tópico, uma ideia daquela, e desenvolveu com coesão e coerência, 2. De uma escala de 0 a 4. Sim. Se você abordou 2 e mas não desenvolveu bem com coesão e coerência, 3. Se você abordou 2 itens daquele quesito e desenvolveu com coesão e coerência, você tem 4. Então, se vale 12 essa parte de conteúdo, você vai ganhar 4 pontos. Entendeu? Entendo. Você vai ganhar, 12 pontos. É tudo, né? Isso, você vai ganhar tudo. E se você respondeu a cada um, vai ser 3, porque 3 vezes 4, 12. Ou 0, 3. E aí, olha como é fácil corrigir. É 0, 3, 6, 9, 12. Agora, da FGV você não sabe isso. É que sim, no concurso da Câmara eles resolveram isso em parte, Vitor. No concurso do Senado foi um desastre total a correção da redação. E fiz um outro recurso para uma colega no concurso do Senado Federal, especificamente, para a Natália Sobestianski, que passou em primeiro lugar para Direitos Humanos, lá na Câmara Legislativa, e passou para primeiro lugar também no Senado Federal para consultora. Eu fiz o recurso para ela, a gente conseguiu 2,5 pontos, ela ficou em primeiro lugar, e a dificuldade era sempre a mesma. Eles não identificavam onde é que ela tinha errado. A gente tinha que, pela experiência que eu tenho como professor, e fazendo recurso também já há 32 anos, então você identifica mais ou menos o que o examinador está querendo ali, a gente conseguiu, então é isso. Mas essa de fato é a vantagem. O Sebrasp é muito organizado, tanto a parte de gramática e de texto. Então, por exemplo, é comum, por exemplo, na FGV, o examinador falar o seguinte, da leitura do texto infere-se, mas não é uma questão de inferência, a resposta está nas linhas do texto, porque Entendo. A questão de inferência está nas entrelinhas, você tem que deduzir, você tem que concluir. Dificilmente você vai pegar uma questão do Sebrasp com esse tipo de erro, em que ele vai mandar você inferir e a resposta está na linha do texto. Outra coisa comum que a FGV faz, diga assim, de acordo com o texto, assinale a alternativa correta, mas não está lá no texto, é uma questão de inferência. Aí você bate no texto, procura no texto, não está lá. O Sebrasp não comete dificilmente comete esse tipo de erro. De uma questão de inferência, é de fato de inferência. Então, eu digo assim, o Vitor, ele é funcionário do TRF. Ele não ganha muito, mas a sua mulher gasta pouco. Infere-se da leitura do texto que a vida do Vitor ela é economicamente fácil? O que vocês acham? O que você acha, Vitor? Vitor é funcionário do TRF1. Ele não ganha muito, mas a sua mulher gasta pouco. Ou seu companheiro ou companheira, né? Então, gasta pouco. A minha pergunta é, infere-se da leitura, isso é uma questão real do Sebrasp, infere-se da leitura do texto que a vida do Vitor é economicamente fácil? Ele é funcionário do TRF, ele não ganha muito, mas a sua mulher, sua companheira ou companheiro, não importa, gasta pouco. O que você acha, Vitor? Você marcaria verdadeiro ou falso dessa inferência? Gente, eu acho que eu marcaria... Essa não é FGV, tá? Só para deixar claro. Eu marcaria que essa tem uma resposta plausível. É certo? É errado. Por quê? Aí, Vitor, entra numa questão agora... Muito difícil isso, mas eu posso fazer a pergunta contrária. Então, eu posso falar que a vida do Vitor é economicamente difícil? Também não. Não pode. Então, qual é a resposta? É a resposta do homem médio, do ser humano comum. Porque quando você traz para o lado pessoal, o que é uma vida economicamente fácil? No senso comum, no conceito comum, uma pessoa que tem dinheiro aplicado, que tem uma vida financeira regalada, que viaja com frequência, que tem casa, que tem bens, essa é a noção de uma vida economicamente fácil.
É uma vida, o conceito, é o conceito comum. Mas isso não pode estar na prova, né? Isso não... Isso é a questão de prova, na verdade. Não, mas isso aí vai variar para você. O que é uma vida tranquila? Varia para você, varia para mim, varia. Essa que é a diferença, Vitor. Não pode variar, porque não é o seu ponto de vista que está em discussão. É aquilo que estava no texto. É um texto do Machado de Assis. Eu fiz uma adaptação com você aqui, mas é um texto do Machado de Assis, em que ele fala de um personagem que era um funcionário público que ganhava muito, mas, porém, contudo, a mulher dele gastava pouco. Então, infere-se da leitura do texto que as mulheres são, em regra, esbanjadeiras, gastadeiras, você acha? Eu não posso me comprometer, mas infere-se que sim. Pois é, por quê? Por causa do mais. A conjunção mais, você fala assim, eu digo assim, mesmo sendo professor, eu hei de vencer. Infere-se da leitura do texto que o professor pertence a uma classe de fracassados? Eu hei de vencer, mesmo sendo professor? Sim. Sim. Por quê? Qual é o elemento gramatical? É isso que eu quero que as pessoas precisam entender, que a gramática ela não está desvinculada do texto. Aí a pessoa estuda gramática, mas não vincula com o texto. Então, não há como você desvincular, Vitor, gramática, texto e redação. Sim. Esse que é o drama do aluno, que é o quê? Estudar tudo separadamente. Quando eu estou dando aula de redação, eu já vou falando das questões gramaticais. Quando eu estou discutindo uma questão de interpretação de texto, eu já faço um comentário. Gente, só lembrando que isso aqui é um texto dissertativo argumentativo, há uma tese clara. Qual a tese do examinador? Qual a tese do texto? É essa? Quais os argumentos que ele utilizou para confirmar a sua tese? Então, a gente vai nessa pegada, nessa linha. Entendeu? Vou aproveitar essa questão que você está falando da interpretação de texto, da compreensão de texto, voltando tanto para o Sebrasp quanto para a FGV, para o TRF1 e para o TSE. Então, se eu digo assim, o Vitor tirou nota boa até em português. Vitor tirou nota boa até em português. Infere-se da leitura do texto que o Vitor é um candidato forte? Porque em português. E outra coisa, eu posso inferir que português é uma disciplina difícil? Essas duas inferências são razoáveis. Por que elas são razoáveis? Por causa do emprego do vocábulo até, que é uma palavra denotativa. Então, esse até me permite duas inferências. Primeiro, que português é difícil, porque você tirou nota até em português. Ou seja, nas outras disciplinas você arrebentou. E você é um candidato muito forte. Sim. Então, assim, os elementos gramaticais, Vitor, que aparecem na superfície do texto, eles nos fornecem caminhos, linhas de interpretação de texto. Se eu digo assim, o Vitor ainda não passou no concurso. Primeiro, eu tenho no mínimo duas inferências. Um outro problema, Vitor, é a pessoa achar que só existe uma linha de interpretação. Entendo. Se eu digo que você ainda não passou no concurso, eu posso tirar no mínimo duas inferências. Primeiro, que você está um pouco, não é retardado, tá, Vitor? É retardatário. Você é um pouco retardatário nesse processo. Mas eu também posso inferir que você vai passar, que é uma questão de tempo. O Vitor ainda não passou no concurso? Primeiro, você vai passar. E segundo, você está um pouco atrasado, mas vai passar, porque passar em concurso é você não sair da fila, continuar estudando sempre até passar. Sim. E aqui com a mentorias da professora Fernanda Barbosa e com a mentorias indiscussível com o professor Josué Alves e a parte do curso completo de português do zero à aprovação pelo método integral sistêmico, a ideia é ajudar vocês, tanto nos concursos aí do concurso TSE, TRF 1, 2, 3, 4, 5, 10, o que aparecer, a ideia é que nosso curso possa ajudar vocês a serem aprovados aí nesses concursos aí que vão aparecer dos tribunais e de outras áreas também. Tá aqui no primeiro link da descrição para você que está interessado nas mentorias do Josué, da Fernanda Barbosa também, pessoal. Então é isso, ó. Josué que praticamente deu uma pequena aula aqui rapidamente para vocês, ó, que estava acompanhando o nosso vídeo. Show de bola. Vai gravando aí. Se você gostou, se você acha que esse método, se você acha que o Josué, aqui a experiência dele, a experiência da Fernanda podem realmente te ajudar aí, se você quer ser mentorado deles, mais uma vez vou reforçar para você clicar no link da descrição aqui para mostrar interesse nessa mentoria para discursivas português em concursos de tribunal para 2024. Quem estiver no grupo tem vantagem. Deixa o like aqui no vídeo, faz a inscrição no canal e ativa o sininho. Josué, muito obrigado pela tua participação aqui. Acho que, assim, é uma matéria que cai em todos os concursos, mas é uma matéria ainda assim que é pedra no sapato de muita gente. E eu tô falando tanto de português, principalmente de discursivo, que o pessoal tem medo de fazer, né? Entendi. E acho que esse acompanhamento pode ser fundamental realmente para colocar o nome na lista de aprovado, né? Vitor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você para a gente falar sobre essas mentorias, tanto a mentoria aí em discursiva quanto o nosso curso completo de português do zero à aprovação.
pelo método integral sistêmico por meio de revisões ativas. Então é um método diferente. Vitor, esse final de semana eu estava com uma ex-aluna minha e ela me procurou, falou assim: Josué, eu assisti a sua primeira aula e fiquei simplesmente desesperada. Liguei pro meu marido e falei assim: vem me buscar porque essa aula não é possível. Eu não sei nada, eu sou muito burro, eu sou muito ignorante. E eu falei na primeira aula, disse: olha, esse método meu, ele precisa, primeiro, eu preciso que você não perca as aulas, porque as aulas são sequenciais, então ela vai e volta. E ela falou do desespero dela na primeira aula, por quê? Na primeira aula já começa a falar de concordância, de regência, de colocação pronominal, para o aluno entender que a língua portuguesa ela é um todo. Entendeu? E quando chega no quinto, sexto encontro, Vitor, você já está cracaço. Você fala, caramba, você começa a olhar as frases e a analisar, ver uma crase, fala assim, por que aquela crase é a soma da preposição mais o artigo, da preposição mais isso é regência, mais é regência do verbo tal, do nome tal, mais o artigo tal. Então, é isso. Então, é um método diferente e um método que exige muito de mim, Vitor, mas exige também do aluno. Por quê? Porque você resolve sua vida de forma definitiva. Português é as bancas é que são várias. O que a gente precisa depois é só estudar a especificidade de cada banca. Então, eu agradeço aqui, Vitor, estar aqui com você, falando um pouco sobre essa questão do concurso, a minha experiência, a experiência de alunos meus que foram aprovados e que a todo momento eu encontro e me agradece pela forma que até hoje eles utilizam o mesmo português, você aprende de forma definitiva, é como andar de bicicleta, depois que você aprende. E outra coisa, Vitor, antes de encerrar, é importante dizer isso, o português, ele é um sistema, a língua portuguesa, ela tem um sistema que os alunos desconhecem, porque assim, a partir do momento que você fica decorando regras e decorando umas coisinhas de português e você não mostra para o candidato, para o aluno que a língua portuguesa ela é um sistema lógico, a partir do momento que você entende isso, acabou-se. Então, aí a sua compreensão e o seu interesse por língua portuguesa passa outro, porque língua portuguesa é a sua vida. Você fala português, você escreve português, você se comunica em português, você manda o WhatsApp em português, manda e-mail em português. Nós estamos aqui nesse bate-papo falando em português, então português está no nosso DNA, entendeu? Está dentro da nossa genética, então não há como você fugir isso. É diferente de você estudar para raciocínio lógico, você tem que parar e aquilo ali não faz parte do seu dia a dia, mas a língua portuguesa faz. O que a gente tem que fazer é trazer o português para o nosso dia a dia e tornar ele aplicável e dentro desse processo, tanto na compreensão quanto na interpretação de texto. Então, meu agradecimento a mentorias da professora Fernanda Barbosa e conte conosco e como o Vitor disse, deixa seu like aí, já faça a sua inscrição. Contamos com vocês. E o primeiro link da descrição você consegue entrar no grupo aí dos interessados na mentoria. E também, vou deixar o Instagram do professor Josué aqui para vocês seguirem também, dar uma olhadinha lá. O Instagram da professora Fernanda Barbosa também é aqui na descrição do vídeo, para vocês entenderem que essa galera faz um trabalho muito sério, muito bom e de muitos resultados já, de aprovados, em especial em concurso de tribunal. Primeiro link da descrição, entra no grupo, participa, dá uma olhadinha, não vai perder nada, tenho certeza que você vai dar um passo muito importante rumo à sua aprovação. TRF1, TSE Unificado, outros que surgirem por aí também, TRT7 deve vir por aí também, entre outros. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um forte abraço. Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado. Abraço.